Gente que não pôde participar, que pediu para encaminhar. Ok. Então tá, a gravação já foi iniciada. Então, como que funciona? A gente tem algumas possibilidades, né, de ações que a gente pode entrar nesse momento. Eu vou passar o slide aqui para que vocês me acompanhem. Olha só. Essas ações, elas podem ser individuais ou podem ser em litisconsórcio. Popularmente a gente chama de ações coletivas, né? Mas tecnicamente a gente está falando de litisconsórcio, porque as ações coletivas, elas só podem, as coletivas propriamente ditas, elas só podem ser ajuizadas por conselho de classe, né? Tem grupos específicos, tem pessoas específicas que podem entrar com essa ação, chamada ação coletiva, que vai para além daqueles que ajuizaram a ação. No caso, a gente fala aqui em litisconsórcio ativo, que é quando mais de uma pessoa entra com o mesmo processo. Então, mais de uma pessoa estará ali incluído no polo ativo da ação, será autor da ação. Então, essas ações elas podem ser feitas tanto individualmente quanto em litisconsórcio ativo, certo? Um detalhe que a gente tem que analisar. Se a pessoa... Aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem. As ações para requerer a anulação de questões, esse é o objeto dessas ações que a gente vai ajuizar, da parte específica de cada cargo ou para anulação de questões da parte geral e específica de cada cargo, em conjunto, né? Então, no caso, questionaremos só da parte específica em uma ação, só da parte geral em outro tipo de ação, e geral e específica em outro tipo, certo? Em conjunto, no caso. Devem ser individuais ou em litisconsórcio, se gerar quórum, né? Então, e o que eu quero dizer? Se houver um quórum de pelo menos 15 pessoas, essa ação pode ser feita em litisconsórcio ativo. Então, se a gente juntar um grupo de 15 pessoas, seja da parte específica, seja geral e específica, ou só da parte geral, faremos a ação em litisconsórcio. Montaremos um grupo para que esse grupo ajuize essa ação. Se não houver o quórum de pelo menos 15 pessoas, aí a gente tem que entrar com a ação. Ficou mudo, professor? Isso, não estamos ouvindo. Voltou? Sim. O microfone fechou aqui, não sei o que aconteceu. Mas vocês ouviram essa parte que eu... Ah, tá, não, aqui. Vocês ouviram a parte que eu falei aqui do quórum mínimo de 15 pessoas? Sim, sim, mas não formar... Então tá. Aí é o seguinte, a gente sabe que já vai gerar quórum, porque já temos bastante gente que já está nos procurando no privado, que já confirmou, inclusive, para essas ações aqui, ó. Ação em litisconsórcio ativo, né? Então vai ter quórum para litisconsórcio ativo para questionar a parte geral, ou seja, questões da parte geral que são comuns, tanto para ANE inspetor quanto EB supervisor, certo? Então a parte geral, a pessoa ela vai ajuizar, ela só precisa de nota na parte geral de um desses cargos, ela vai entrar nessa ação. Detalhe, nós vamos separar em grupos, né? Cada grupo será um grupo de uma ação específica. Então, essa organização é o que a gente estava preparando ontem e hoje, justamente para a gente apresentar para vocês de uma forma já organizada. Então, a pergunta é a seguinte, e criaremos os grupos logo depois dessa live aqui, para a gente poder alocar as pessoas e aí sim começar os trabalhos. Mas veja bem, a ação em litisconsórcio ativo, uma das ações vai ser essa, né? Se você precisa apenas de questões da parte geral, seja de inspetor ou supervisor, teremos um grupo específico para essas pessoas. Beleza? Próxima aqui também, ó. Próxima. Outra que também já teremos um grupo, ação e litisconsórcio ativo, para todos os conteúdos de PEB. Então, todos que forem, que prestaram concurso para professor,
terão aqui também, por terem a mesma parte geral, todos esses vão entrar em um grupo específico para uma ação específica que questionará a validade, né, a validade dessas questões da parte geral dessas provas de PEB, tá? Lembrando, quem precisar de questões da parte especial, da parte específica, né, da parte da prova específica, aí é outro caso, né? A princípio aqui, todo mundo que só precisa de questões da parte geral entrará nesse grupo. Beleza? Mais uma. Outro grupo. Agora nós estamos falando do terceiro grupo. Nesse terceiro grupo, quem precisa de questões também apenas, da parte geral de qualquer um desses cargos. ANE técnico administrativo, técnico pedagógico, nutricionista e bibliotecário. E AEB, psicólogos, né, os 2 cargos de psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. Né, beleza? Por quê? Todos esses cargos aqui, a parte geral, a prova é a mesma. Por isso, se a gente for questionar só questões da parte geral, podemos reunir todas essas pessoas. Aí uma pergunta, não, mas eu preciso de questões da parte geral e da parte específica. Não entra nesse grupo, vai entrar num outro grupo, beleza? E se o outro grupo não gerar quórum, aí teremos que fazer ações individuais ou ações menores. Ok? Ficou claro até aqui? Mais um grupo, então. Ação e litisconsórcio ativo de TDE e ATB. Mesma coisa, se precisar só da parte geral, vai ser esse grupo. E aqui formamos, então, 4 grupos de 4 ações que serão ajuizadas, 4 mandados de segurança, em litisconsórcio ativo, que é o que popularmente as pessoas estão chamando de ações coletivas, né? Só lembrando que, tecnicamente, não é ação coletiva, é ação em litisconsórcio ativo. Beleza. Agora aqui a gente vai mencionar sobre o valor dos honorários para essas ações. Eu vou de trás para frente aqui. Se a pessoa quiser, o candidato pode optar. Não, eu quero entrar sozinho. Que aí ele vai ter uma atenção específica, que é só para ele, né? Ele vai poder acompanhar o processo dele individualmente. É até um pouco mais fácil dele acompanhar, mas também não tem tanta dificuldade de acompanhar. Na ação, em litisconsórcio também não. Mas nesse caso, se a ação for individual, R$2.000 por candidato. Beleza? E agora, se a pessoa for integrar um desses grupos que devem ter no mínimo 15, R$300 por candidato, certo? Esses valores, eles podem ser pagos no Pix, no cartão, no débito, eu envio o link de pagamento, né? Sem nenhum problema. Se quiser dividir também, aí não tem problema, a gente pode dividir também, só que só tenha o acréscimo da taxinha da maquininha do cartão mesmo, né? Então é isso. Beleza. Basicamente é isso. A gente vai ter que fazer um contrato, né? Nós vamos enviar um contrato para cada um de vocês e vamos tratar disso nos grupos específicos, né? Então, em cada um dos grupos que a gente for criando, a gente vai alocando as pessoas nesses grupos e vamos definir, para fazer a separação, né, entre os cargos, entre as necessidades, né, de questões e por aí vai. Veja bem, ainda estamos organizando quais questões que apresentaremos com os argumentos solicitando a nulidade. O que significa dizer que nem todo mundo vai precisar da nulidade das questões que a gente vai apresentar, né? Mas você pode dizer, não, mas eu tenho uma questão aqui que eu quero que você analise, sem nenhum problema. Eu analiso também, se a gente conseguir montar uma argumentação forte, uma argumentação consistente, a gente inclui também, sem nenhum problema, tá? Lembrando que só vai aproveitar para quem entrar com o processo, o resultado ele só aproveita a quem entra com o processo, a não ser que a banca decida por si só ir lá e conceder os pontos para todos. Mas a decisão judicial não costuma determinar que a banca distribua os pontos das questões anuladas nesse tipo de processo para todo mundo. Certo?
Estou vendo que tem 2 pessoas com a mão levantada. Podem se manifestar, pode ficar à vontade. Doutora Álvaro, Pois não? Ana Maria? boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar, eu concordo essa questão das questões, né? Tem gente que não vai precisar, tem gente que vai precisar, mas eu estou um pouco preocupada com relação ao prazo. Como que vai ser? Em que momento que vocês vão entrar? Não vai ser uma liminar de urgência? Nós vamos conseguir uma resposta do juiz antes do resultado definitivo? Como que vai ser? Olha só, vamos lá. Esse processo a gente vai ter que fazer da seguinte forma. A gente entra com o pedido o mais rápido possível. O objetivo é que a gente entre ainda em dezembro, certo? Para que a gente consiga a resposta da liminar. A resposta da liminar que a gente busca com essa ação é a manutenção do candidato no concurso. A gente vai provar ali o indício do direito, né? A gente fala que é a fumaça do direito, a aparência do direito. A gente tem que demonstrar que isso existe para o juiz. E a gente tem que demonstrar para o juiz também o perigo da demora, né? O que eu quero dizer? Se passar o tempo e a pessoa não tiver sua redação analisada, né, até o prazo, quando vier o resultado da ação, vai se tornar inócuo esse resultado, ele vai se tornar sem efetividade. Então a gente pede para que o juiz determine a manutenção do candidato no processo seletivo com a correção da sua redação e então o processo continua, tá? O processo costuma demorar. Normal, na justiça, a gente sabe que um processo judicial, ele não é rápido. Embora seja um mandado de segurança, que não costuma demorar tanto quanto outros processos na justiça, né? Uma ação comum, por exemplo, ela tem audiência de conciliação, tem audiência de instrução, tem outros procedimentos dentro do processo que não tem no mandado de segurança. No mandado de segurança a gente já apresenta com todas as provas documentais prontas, não existe audiência e o juiz simplesmente analisa, ouve a parte contrária, no caso a banca, e decide. Certo? Então, pode ser que demore um pouco, realmente, para vir essa sentença, né? A sentença mesmo, que é a decisão final da primeira instância, ela vai demorar um pouco, mas o direito já vai estar garantido pela liminar. Claro, a gente tem que lembrar, não existe nenhuma possibilidade da gente garantir um resultado na justiça. Eu costumo dizer que a única forma, a única ação, na verdade tem mais, né? Mas basicamente a única ação que a gente pode dizer que a causa ganha é divórcio, com relação ao divórcio. Uma pessoa pede, o juiz é obrigado a conceder o divórcio sem nenhum tipo de possibilidade de contestação ou questionamento. Aqui não. Aqui a gente está falando de um processo judicial que envolve 2 partes. Uma parte vai argumentar e a outra parte vai contra-argumentar. E o juiz, como aquela figura teoricamente imparcial, vai analisar o argumento das 2 partes, fundamentar a sua decisão na lei e então apresentar a sentença, no caso. Então, assim, não existe garantia de resultado em nenhum processo judicial, mas existe o maior empenho possível. E como que a gente vai fazer isso da forma mais transparente e mais organizada possível? Cada um desses grupos que a gente mencionou ali nos slides terão um grupo de pessoas, né? E a gente vai fazer uma live como essa daqui, com esses grupos, com cada um desses grupos, no momento da produção da petição inicial. Isso eu estou falando agora, na próxima semana aqui, né? A gente vai trazer isso para cada um desses grupos para a gente redigir essa petição inicial em conjunto. Na verdade, eu vou fazer o esboço e quem quiser acrescentar, quem quiser trazer mais argumentos, quem quiser ajudar de alguma forma, né, com palavras, com ideias, serão todos ouvidos e considerados, e eu acho isso importante, né? Eu vou ler cada uma das argumentações que a gente fizer,
e ouvir cada um de vocês para que a gente também possa trazer isso para um documento que fique forte, que fique robusto. Beleza? Então tá. Respondi a pergunta? Acho que eu... Sim, doutor. Só uma questão também que eu queria colocar. Eu acho que eu já tinha perguntado em uma outra ocasião, mas existe jurisprudência, existem casos aqui em Minas que a gente pode citar no processo? Teremos que coletar essas jurisprudências, sim. Né? Eu ainda não estou com elas em mãos, mas existem jurisprudências e vamos ter, sim, que inclusive, colacionar essas jurisprudências na peça. Na petição inicial, a gente já tem que trazer como exemplo, como precedente para o juiz, para que ele analise e veja que não é o primeiro caso, embora ele já saiba. Né? Mais alguma pergunta? Professor, Pois não. me esclarece uma coisa. Esse litisconsórcio, como que ele funciona? Você vai cobrar R$300 por questão? E uma outra pergunta. Uhum. A questão ela tem que ser compatível com o outro candidato? Não, olha só. É o seguinte. Quando a gente fala do litisconsórcio, a gente está falando da quantidade de pessoas que vai entrar com a ação. Né? A ação judicial, ela tem o polo ativo, que é o autor, e o polo passivo, que é o réu. No polo ativo, se tiver uma única pessoa, é uma ação individual. Se tiver mais de uma pessoa, a gente já chama de litisconsórcio. Litisconsórcio ativo, certo? Tá. Esse valor que a gente mencionou aqui, ele não é por questão. A gente vai trazer todas as questões que têm argumentos, por exemplo, nessa daqui, né? Nessa daqui, por exemplo, PEB. A gente vai pegar a prova da parte geral de PEB e todas as questões que tiverem possibilidade de anulação, nós vamos argumentar na petição. E essas questões, elas serão aproveitadas para todas as pessoas que ajuizarem a ação. Mas, suponhamos, lá são 30 questões, né? Na parte geral. Dessas 30 questões, suponha aí que a gente entrou ainda não tá certo isso, né? Eu vou dar uma suposição. A gente entrou com argumentos para 10 questões. E aí, você precisa de 2, outra pessoa precisa de 3, outra precisa de 1, né? E aí depende de... Agora sim, tá, vamos lá. Se as suas questões estiverem entre essas 10, beleza. Tudo bem. Aí vale você entrar com esse recurso. Se não tiver dentro dessas 10, não vale. Esse valor, ele é o valor para ação, como um todo, para participar da ação. Veja bem que esses R$300 por candidato, eles precisam ter o quórum mínimo de 15, porque essa ação, com o quórum mínimo, ela vai dar o valor de honorários para a gente de R$4.500, certo? Esse valor, ele é para a gente gerenciar as informações dessas 15 pessoas. Nós vamos ter que pegar a procuração, pegar a declaração de hipossuficiência com todo mundo, a gente vai ter que assinar o contrato, nós vamos passar as informações, deixar vocês atualizados sobre tudo o que precisa, tirar as dúvidas, passar as informações todas sobre o processo. Então, nesse caso, quórum mínimo de 15 a R$300 daria R$4.500. Aí tá. Aí mais uma pessoa, vão entrar 16 pessoas, não vai ser 15, né? Aí seria 4.500 mais os 300, no caso, os honorários dessa ação ficariam por 4.800. E assim por diante. Se juntar 30, dobra, e aí tá. Porque aí também vai do trabalho nosso de gerenciar toda essa equipe, todo esse pessoal, com dados, informações e tudo mais. Na ação individual, aí não, é 2.000 para a sua ação, né? Aí a ação individual só para você, aí a gente faz específica para você, você vai receber as informações individualmente também. Mas os 300 não são por questão. Para todas as ações, traremos os argumentos que temos para todas as questões. Entendi. Obrigada, viu? Por nada. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se teria como a gente saber quais as questões que caberiam, né, no nosso grupo, só para a gente ver se
Uhum. Se daria para entrar coletivamente? Claro, claro. Nós vamos terminar esse trabalho ainda, né? Porque quando a gente terminar esse trabalho, a gente já vai ter todos os argumentos e todas as questões, né? Essa é uma das partes mais demoradas mesmo, né? Porque a gente vai ter que ir argumento por argumento, questão por questão, selecionando todas, e aí a gente vai tirar de lá a lista das questões passíveis de anulação, certo? E aí a gente vai disponibilizar para vocês, nos grupos individuais que a gente já vai ter criado, quem se enquadrar, quem de alguma forma precisar dessas questões, pode se manter no grupo. Quem não precisar dessas questões, né? Aí não tem porquê também continuar com a ação, né? A ação ela é só para quem aproveita realmente dentro das questões anuláveis, né? Aqueles que podem ser aproveitados da anulação dessas questões. Mas nos próximos dias a gente vai apresentar essas listas das questões com argumentos para recurso. Ok, obrigada. Mais alguém, gente? Pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Priscila. Ô, Boa doutor, Pois quem não. tiver interesse é para te procurar no privado e tá efetuando esse pagamento, aí o senhor vai colocar num grupo separado, é isso? Né, não, nós vamos fazer o seguinte. Acabando a live aqui, eu vou começar a criar os grupos específicos por ação, certo? Então, por exemplo, saindo daqui agora, na verdade, eu saio daqui e vou para casa, né? Chegando em casa, eu crio esse primeiro grupo aqui, por exemplo. ANE é inspetor e EEB supervisor. Beleza. Abro esse grupo e aí eu vou colocar lá no grupo A1 geral, que é aquele que a gente já tem lá, e vou colocar lá. Você precisa de questões apenas da parte geral para ANE inspetor ou EEB supervisor, entre no grupo abaixo. Aí a pessoa, se precisar só desse, ela clica e entra. Beleza. Aí eu faço o próximo. Você fez para professor, né, PEB, e precisa apenas de questões da parte geral, isso é importante, esse apenas, viu, gente? Porque se precisar parte geral e específica, é outro grupo, é separado. E a mesma pessoa não pode entrar com duas ações sobre a mesma prova. Sobre 2 cargos, pode, né? Eu tentei uma de manhã, outra à tarde, não, tudo bem. Uma na semana, outra na outra, tudo bem. Não tem problema, aí pode entrar com 2 ações, mesmo 2 ações em litisconsórcio ou individual, tanto faz. O que não pode é a gente dividir a prova, né? E falar, não, metade da prova, que é a parte geral, eu entro com uma ação. A outra metade, que é a parte especial, eu entro com outra ação. Não, aí não pode. Então, quem precisa só da parte geral vai entrar nesse grupo aqui, que está na tela. E assim por diante. E a gente vai criando os grupos e a pessoa entra exatamente no grupo que ela precisa. Daí por diante, a gente já vai ter todos os grupos montados, as pessoas separadas nos seus respectivos grupos. A gente vai apresentar a lista das questões. Aí, o que cada um vai fazer? Vai lá e vai abrir essa lista e vai olhar. Não, ó, essa questão eu preciso, essa eu preciso, essa eu preciso. Então, para mim, compensa, né? Convém para mim participar desse processo. E aí sim, ela se manifesta. Desse eu quero participar. Entendeu? Entendi, obrigada. E aí a gente vai encaminhar no privado também o contrato e tudo, para a gente assinar o contrato e garantir, né, a obrigação das duas partes. A obrigação de quem vai fazer o pagamento e a obrigação de quem, de quem vai prestar o trabalho jurídico de toda a ação, no caso, né? Joia, obrigada. Por nada. Outra Oi, pergunta? doutor, boa noite. Boa noite. É a Mônica? Doutor, isso. Doutor, esse valor de R$300 é da ação toda, ou no final da ação, né? No caso da gente ganhar a ação, né? Se Deus quiser, tem mais algum honorário? Obrigada. Nenhum, não, certo. Tá, ótima pergunta. Não tem nenhum honorário depois, certo? Olha só. Ah, perfeito, obrigada. Veja bem, é comum, são comuns, né, esses 3 tipos de ações. Vou falar rapidinho para vocês. Que é a ação onde a gente recebe no início, a ação onde a gente recebe só no final e a ação onde a gente recebe uma parte no início e uma parte no final. Essas ações são aquelas ações onde as que a gente recebe no final
são aquelas onde a gente está buscando o recebimento de um valor específico, né? Então, por exemplo, vou fazer uma cobrança de um cheque para uma pessoa. Ao final da ação, espera-se que o réu dessa ação, o executado, né, o requerido dessa ação, pague esse valor. Então, como ele vai ter esse valor para pagar, aí o advogado pode ir lá e ter esse percentual sobre aquilo que será recebido ao final do processo. Nesse caso, que a gente está falando do mandado de segurança, não tem nada monetariamente que vocês vão receber ao final. Vocês estão buscando um direito, o direito de se manter no concurso e continuar seguindo e de não ser eliminado agora, nesse momento, com todos esses abusos cometidos pela banca. Doutor, licença. Pois não. E a Bruna, eu tô com uma dúvida. Não ter entrado com recurso no momento certo atrapalharia no final da ação o resultado? Não atrapalha, não. O recurso administrativo, nesse caso, ele não é exigido como pré-requisito para o ajuizamento da ação ao final, né? Então, Entendi. não tem problema. A gente pode questionar judicialmente sem nenhum problema. Muito obrigada. Por nada. Professor, Boa noite. Poderia explicar aí com relação à parte específica dos cargos? Certo, vamos lá. A questão da parte específica é a seguinte: cada cargo teve uma prova específica da parte específica, né? Repetitivo, mas é isso. Em cada cargo tivemos uma prova específica para cada parte específica. Suponhamos, então, que aqui temos na tela PEB, né? Então vamos para PEB Arts. Dentro de PEB Arts, se a gente montar um grupo ali com 15 pessoas, né? Teremos, então, uma ação em litisconsórcio ativo para questionar a parte específica da prova de PEB Arts. Entendeu? Então, assim, a gente tem que gerar esse quórum. Se não gerar esse quórum, aí esses valores precisariam ser alterados. Então, para manter o valor de R$300 por candidato no litisconsórcio, tem que ter o mínimo de 15 participantes. E aí, a gente vai entrar em cada um dos cargos que for gerando esse litisconsórcio. Se não, a pessoa também tem a opção de optar pela ação individual. Ah, não deu o quórum, mas eu quero fazer sozinho. Beleza, sem problema. A gente faz também o recurso com base nas questões anuláveis da parte específica da prova que você fez. Boa noite, doutor. Boa noite. Ficou claro? Rapidinho, a pergunta ficou clara? Quem perguntou antes? Sim, ficou claro, sim. Então tá. Bom, minha dúvida é o seguinte: das questões que você selecionar aí para entrar em recurso, o juiz ele pode aceitar todas ou parcialmente? Pode sim. Ele pode, ao final da ação, ele pode julgar totalmente procedente o nosso pedido, com base na anulação de todas as questões que pedimos, e ele pode julgar também parcialmente procedente, considerando que algumas vão ser anuladas e outras não, né? Então ele pode sem nenhum problema isso. Inclusive, a gente vai entrar com o recurso de todas aquelas que cabem a algum tipo de argumentação. Mas, obviamente, nem toda argumentação tem a mesma força, né? A gente entende que tem algumas questões que o erro é muito grave e outras questões que o erro é um pouco mais singelo, um pouco mais subjetivo, tem como questionar um pouco, dá uma margem maior para a interpretação, mas temos que apresentar de todas, né? Obrigado. Por nada. Doutora Alves. Pois não. Eu não sei se eu estou procurando fio aí, mas deixa eu perguntar. Essas questões, eu até tive analisando algumas respostas dos meus recursos. Essas questões teria um suporte de alguém que tem um conhecimento delas para nos ajudar? Ou seriam os nossos argumentos mesmo? Na verdade, a gente já tem argumentos para várias das questões. Esses argumentos passaram
pela equipe pedagógica da Escola Oliva, das matérias que não são as minhas, né? Então, o professor Leandro analisou aquelas da matéria dele, né? A professora Simeia da matéria dela. Então, a gente tem os outros professores, eles analisaram em suas respectivas matérias, em suas respectivas áreas de expertise. Mas a gente já está com os argumentos já de praticamente todas. Só precisamos organizar mesmo. Obrigada. Por nada. Professor. Boa noite, tudo pois jóia? Peraí, pessoal, eu queria só pedir para... Eu vou fazer o seguinte, eu vou silenciar todo mundo e quem for falar, abre o microfone novamente, ok? Pois não, gente. Por favor, quem for falar primeiro pode... Professor, abrir o microfone. no caso da ação judicial, ela anularia as questões só para quem entrou ou para todo mundo que, no caso, o resultado é só para quem entrou com a ação ou é geral? Então, aí entra uma questão. É a seguinte. Normalmente, o juiz ele vai decidir com base naqueles que pediram, né? Então, a decisão do juiz, a decisão esperada do juiz, é que ele anule a questão para quem entrou com o processo, certo? Mas acontece, é possível que aconteça, e já aconteceu no passado, da banca, ao receber essa decisão, atribuir essa pontuação a todos. Mas isso vai da banca. O juiz não vai determinar que a banca atribua a pontuação para todos. O juiz vai determinar que a banca atribua a pontuação para aquele que entrou com o processo na justiça. Mas a banca tem esse poder para ela falar, não, se o juiz falou aqui para atribuir para um, eu vou ser justo e atribuir para todos, né? Então, esse aqui é o ponto. Ficou claro? Sim. Pois não. Alguma pergunta mais? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Eu entrei depois que a live já tinha começado, então eu não sei se foi falado sobre. Mais cedo eu recebi um post falando que iriam tentar entrar com recurso para diminuir a porcentagem da prova para 50%. E aí eu vim escutando aqui no carro e estou vendo que está falando de questões. Vai ser só questões ou vai diminuir essa questão da porcentagem? Essa ação que a gente vai entrar, os argumentos que nós podemos utilizar são com base nas questões, né? Nada impede do Ministério Público também apresentar uma ação civil pública, né, requerendo a diminuição, ou até mesmo do sindicato tomar alguma providência nesse sentido. A mesma coisa da questão da anulação do concurso, né? O Ministério Público pode, entendendo que houve ilegalidade, ele mesmo pode propor uma outra ação, que será, no caso, isso que a gente chama de ação civil pública, para essa finalidade. Mas não é o que a gente vai fazer, né? A função nossa aqui, agora, no mandado de segurança, é questionar a legalidade das questões que estavam impertinentes, que tinham um erro grosseiro, que estavam contrárias à legislação vigente. Então, esse é o objetivo nosso. Certo? Obrigada. Mas nós podemos sugerir isso no processo, doutor, ou não, nesse momento? Só um instante, por favor, gente. Voltou aqui. Não, certo. Não. Nesse processo, não. Não podemos fazer esse pedido, não. Porque para fazer esse pedido, a gente tinha que ter um argumento de fato jurídico, né? E não temos esse argumento. Isso daí pode entrar de uma forma política, porque o edital ele é bem claro, né? Ele exige que seja 60% e 60%. Se a gente encontrasse alguma inconstitucionalidade nessa determinação do edital ou alguma ilegalidade, sim, poderíamos. Agora, pelo fato de não ter sido alcançada a meta
a meta de vagas, né, na verdade, do concurso, aí não caberia a nós, caberia às autoridades, né, vigentes, né, as autoridades competentes, que elas vão analisar a questão do contrato do Estado com a FGV, vão analisar até a quantidade de vagas, a forma que o concurso foi feito, mas não cabe a nós esse tipo de pedido, certo? Mas certamente esse pedido será feito. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Essa ação, no caso das questões, fica paralisado o concurso, esperando sair essa decisão aí dessas questões, ou o andamento continua normalmente, e depois eles terão que fazer, caso venha anular questões, voltar em toda a classificação refazendo. Como que vai ser isso? Pode acontecer, Quanto tempo demora para sair essa ação? Tá. Pode ser que aconteça do juiz querer suspender o cabelinho, como é que ficou? Pode sim acontecer do juiz querer suspender o certame, o concurso. Acontece disso acontecer. Ele suspende até o julgamento final das ações, né? Às vezes ele suspende, inclusive, todas as ações, pega uma ação como paradigma, aí julga essa ação e cria a uniformização de jurisprudência para todas as outras ações, né? Também. Então, é possível, sim, que o juiz decida pela suspensão do recurso, do concurso até o julgamento do mérito. Mas não é garantido de que isso ocorrerá. Pode ser também que o concurso corra até o fim e, ao final, reverta um monte de coisa. Reverta toda a classificação. Quanto tempo é previsto para sair o resultado dessa ação? Então, essa é uma das perguntas mais difíceis que são feitas dentro do direito. Porque depende muito de qual vara que vai cair, de qual juiz, de como é que está a quantidade de processos nesse período. Então, assim, não tem como a gente precisar, e assim, na verdade não tem como a gente nem estimar um tempo que seria o tempo de fato do processo, né? Tem processos que acabam em 6 meses, 1 ano, tem processos que acabam em 2 anos, 3, né? O mandado de segurança, como eu falei no início, ele é um procedimento simplificado, né? Ele é bem simplificado. Não tem audiência de conciliação, não tem audiência de instrução, é muito simples. Ele é um processo bem mais rápido. Mas, ainda assim, a gente depende da movimentação do judiciário, né? Então, tem aquilo que a gente chama do tempo morto do processo, que é o tempo em que uma pessoa faz uma petição e essa petição vai para a secretaria até chegar na mesa do juiz, para o juiz despachar. E aí o juiz tem na mesa dele lá mais alguns outros processos para despachar e vai entrando na fila, né? Então, depende do tamanho dessa fila de processos que ele tem. Então, realmente, um prazo é muito difícil a gente falar. Mas para esse processo não existe uma urgência na resposta? Existe. A urgência, de fato, ela vai ser dada na liminar. A liminar, sim, ela será julgada rapidamente. Agora, o mérito, ao final do processo, aí vai entrar na lista de outros processos urgentes também. E esse aqui é entendi problema. Agora. Entendi agora, doutor. Obrigada. Na liminar pode ser paralisado o concurso? Pode sim. Pode ser que já suspenda o concurso na liminar até o julgamento do mérito. E aí o concurso vai ficar paralisado até. Mas não é garantido, né, na liminar, não, né? Não. Será suspenso. Não, garantido, na verdade, essa palavra a gente tem que tomar muito cuidado no direito. Nós, advogados, inclusive, somos proibidos de usar esse jargão popular de causa ganha, né? Por causa disso, porque não existe garantia. Todo o trabalho do advogado é considerado um trabalho de meio e nunca um trabalho de resultado, né? Por causa disso, porque não tem como a gente prever o julgamento do juiz. Doutor Álvaro, eu tenho uma dúvida
baseado naquela ação pública que foi feito pelos candidatos auditores, né, que estavam se candidatando no concurso da Receita Federal. Aquela ação pública, eu não sei exatamente qual mês, mas eu sei que ela é desse ano 2023, que ela foi feita. E aí, lá, ele se pronuncia o seguinte, o juiz colocou o seguinte, que o entendimento adotado pelo STF, no tema 485, é de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e de constitucionalidade. Você pode explicar isso um pouco melhor para a gente? Por quê? Eu estou fazendo essa pergunta. Porque, assim, se o juiz não tem a quem recorrer, né, se eles não fazem uma consultoria, né, com especialistas da área, no sentido para julgar se aquelas questões são ilegais, estão de acordo ou não. Nesse caso, obrigatoriamente, a única opção que eles teriam seria de suspender o concurso, assim como eles fizeram no caso da Receita Federal, ou eles teriam outra opção além dessa? Porque a gente viu que lá na Receita Federal o que eles fizeram foi suspender o concurso e eles ainda colocaram lá que eles fariam isso para poder fazer mais investigações no caso. Como que seria nesse caso nosso? Tá, exatamente no ponto que você leu aí, depois de salvo. Salvo por ilegalidade ou inconstitucionalidade. E é aí que entra o nosso trabalho com relação a esses recursos. A banca, ela realmente é soberana com relação à temática específica das questões, certo? Só que o que é o entendimento de que é considerado ilegal ou inconstitucional, a depender da situação, nas questões, é quando existe um erro grosseiro, né? Vou dar um exemplo banal aqui para ficar bem claro. Se tiver uma questão de matemática que falar que 10 mais 5 é igual a 8, né? E a banca designou lá a alternativa 8 no resultado, é um erro crasso, é um erro grosseiro, é algo notório e o judiciário pode e deve sim intervir, tá? Agora, se houver de fato um alto grau de subjetividade ali na questão, dentro de uma disciplina específica, aí não. A banca, ela é quem decide qual é a temática do concurso, né, com base no edital. Outra coisa, não está no edital e cobrou na prova, né? Vou dar um exemplo crasso também, um exemplo grosseiro, né? Tem lá no edital falando que vai cair História, Geografia e Português. E aí você vai lá e vê na prova uma questão de física quântica. Estou dando um exemplo bem banal, né? Bem grosseiro, para ficar bem claro. Certamente o judiciário tem poder para ir lá e analisar, né? Então, esses são os pontos. Erro grosseiro, né? Inclusive erro material, né? Como a gente tem um caso aí de uma lei que foi citada no enunciado da questão errada, uma lei que não existe, né? A gente tem esse erro. Então, primeiro, erro grosseiro. Depois, erro notório. Um erro que todo mundo que bate o olho sabe que tá errado. Beleza? Depois, duplicidade de alternativas corretas. Mais do que uma alternativa correta. É a exigência de que tenha apenas uma alternativa correta. Se tiver mais de uma, e a gente tem questões aí de direitos humanos, inclusive, que tem 3 respostas corretas, né? Então, um argumento muito forte nesse caso. E caso a lei também em si apresente algum tipo de ilegalidade, se a lei for contrária à legislação vigente, aí o judiciário também pode intervir. Então, o judiciário ele não vai tratar de conteúdo, ele não vai tratar da análise que quem faria seria o professor, mas ele vai analisar da legalidade daquela questão estar presente naquele certame, com base naquele edital. Beleza? Aí você mencionou sobre esse concurso da Receita, que ele na verdade, ele determinou a suspensão do concurso liminar.
sempre que a gente fala em liminar, a gente está falando no início do processo, sem julgar o mérito, sem decidir sobre os pedidos de fato. É para decidir sobre algo que assegure o resultado útil do processo lá na frente. E foi isso que ele fez. O concurso está suspenso para tramitação. Vai tramitar, ao final vai ter a sentença de mérito, que vai definir lá qual que é o resultado de fato. O resultado de fato pode confirmar a liminar ou pode cassar a liminar. Então, esse processo ele continua até ter o seu desfecho final, e nesse período o concurso está suspenso. Certo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Mais alguma dúvida, gente? Eu queria te fazer mais uma pergunta. Pois não. Por exemplo, assim, se no enunciado de uma questão faz uma citação de algum livro, mas essa mesma questão não vem com aspas, não menciona que é a ideia de algum autor, se isso também caberia um recurso? Porque no caso foi falho o enunciado, né? Sim, a gente teria que analisar essa questão pontualmente. Assim, se você puder me encaminhar ela no WhatsApp, a gente analisa. Ah, tá joia. Né? Sem nenhum problema. Mas a gente ainda vai pegar os argumentos de todas elas, um de cada vez, a gente vai ter que trabalhar pesado nessa parte. Tá, e no caso, o juiz vai ler né, os nossos recursos, ele vai dialogar com a banca ou é uma decisão dele? Não, funciona da seguinte forma. Nós entramos com o processo, a gente representa o polo ativo da ação. Quando a gente entrar com o processo, o processo chega na mão do juiz. E o juiz vai determinar a citação da banca para que a banca responda aos nossos argumentos e dá um prazo para ela. E a banca vai apresentar um documento que é a contestação dela. Nesse documento, ela pode concordar com a gente, né? E a gente ganha direto, o que não é comum. Ou ela pode contestar, né? Ela pode discordar e apresentar seus argumentos para cada um dos nossos argumentos. Então a gente apresenta, o juiz manda chamar o réu, né, a banca, no processo. O réu vai e fala no processo e o juiz fala com a gente, né, com o polo ativo. Ele fala assim, agora vocês, o réu falou, sua vez agora de impugnar a contestação do réu. E aí a gente vai impugnar. Então, contra-argumenta e a gente impugna a contra-argumentação do réu. E aí isso vai para a mão do juiz. Ele, com todas essas informações, toda a documentação que nós apresentamos, que a banca apresentou, né, tudo isso, aí ele vai e toma a decisão dele. Certo? Tá joia. Certíssimo. Essas questões a gente vai discutir em grupo também, né, doutor? Com certeza. Nós vamos pegar cada argumento de cada questão. Eu vou ler a petição inteira para vocês e a gente vai costurando, vamos montando. Se alguém tiver algum argumento a mais, né, a gente vai em equipe, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Eu tive, inclusive hoje eu estava analisando os meus recursos, eu tive uma resposta que a banca concordou comigo, mas ela colocou lá, o gabarito vai ser mantido. Eu vi isso acontecendo também. Outras pessoas me mandaram isso também. A banca praticamente falou, não, você tá certa, mas eu vou manter, viu? Mas eu vou manter esse mesmo. Absurdo, gente, sinceramente. A gente ri aqui, mas ri de nervoso, de nervoso. Ave Maria. Foi trágico isso. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Com certeza. Doutor, mas para nós, o que a gente conseguir vai ser muito válido. Com certeza. Anular, né? Eu acredito muito que o Poder Judiciário ele vai ter esse olhar e que eu acredito mesmo, sinceramente. Sobretudo pela quantidade de vagas que não... Gente, não sei se vocês estão acompanhando as publicações agora que a Escola Oliva está fazendo lá, no Instagram deles. Eles estão fazendo como se fosse uma análise estatística, né? De cada uma das SRS, quantas vagas que tinham e quantas vagas que...
Quantos lugares que não foram nenhum aprovado? Tem lugar que não teve nenhum aprovado. Muitos lugares que não teve nenhum aprovado em várias matérias, né? Então, assim, tá absurdo mesmo. Parece, não afirmo nada, mas eu tenho convicção, tá muito claro. Mas parece muito que tem um negócio muito errado aí. Parece que tem uma coisa que foi feita, uma sabotagem, alguma coisa que foi feita para que não tivesse mesmo a quantidade de nomeados do número de vagas. Assim, claro que a gente não confirma nada. Doutor, esse curso, essa petição, ela é para inspetor também? Também, vamos fazer também a de inspetor também. Né? Claro, a gente tem que ter o quórum mínimo de cada uma delas, né? Mas se for só da parte geral, aí pode até juntar aqui, inspetor com supervisor. Agora, se for só parte específica ou parte geral mais parte específica, aí tem que ser um grupo só com quem fez para inspetor ou uma pessoa só, né? Individualmente também. Só para inspetor e supervisor, para PEB não? Para PEB é a mesma coisa. Aqui, ó. Para PEB 2? Pois é. Então, se for para PEB e a pessoa precisar apenas de questões da parte geral, podemos juntar todos os PEB. História, geografia, matemática, português, todo mundo, né? Agora, se a pessoa precisar da parte geral e específica, ou só da parte específica, aí tem que ser um recurso para o professor que fez a prova de artes, um recurso para o professor que fez a prova de matemática, um recurso para o professor que fez a prova de história, e por aí vai. Entendeu? Doutor Álvaro. No caso, quem precisar só da parte específica de PEB. Tá, aí a gente vai ter que ver exatamente qual foi sua prova, e aí, da sua prova, se a gente montar um quórum lá com 15 pessoas que fizeram a mesma prova sua, podemos entrar com ação em litisconsórcio. Se não, aí a gente tem que entrar com ação individual para você. Doutor Álvaro. Doutor Álvaro. Pois não. Boa noite. Boa noite. Elimar que está falando, aqui de Senador Firmino. Eu fiz para a língua portuguesa e fiz para a TB. Uhum. Todos os dois eu estou precisando na parte de conhecimentos gerais. Aí eu posso entrar nos dois grupos? Pode sim. Mas aí eu tenho que... É separado o valor. Cada grupo é R$300, não é isso? Isso. Porque aí para você serão duas ações. Duas ações separadas. Mas de língua portuguesa eu preciso de mais questões. De ATB eu preciso de uma só. De repente, né? Uhum. Não sei Mas como é que eu vou fazer. Mas aí você precisa só da parte geral, não precisa de nenhuma da parte especial. Não, a parte específica eu consegui o tanto que precisava. Beleza. De todas as duas. Tanto a TB quanto língua portuguesa. Uhum. Sim. Só que língua portuguesa eu preciso de mais questões, né? Perfeito. E a TB eu preciso de uma só. Entendeu? Aí agora eu não sei. Vamos ver a hora que você mandar as instruções pra gente, como que eu vou fazer, né? Certo. Beleza. Tá bom? Ok. Tá, você pode entrar nos dois grupos, tá? Posso entrar nos dois grupos, porque eu tô com medo. Será que o ATB vai ter 15 pessoas, um mínimo de 15? Ah, eu acredito que sim. Principalmente quando é só parte geral, eu acredito que vai ter sim. Ah, tá. Porque a TB eu preciso de uma só, não é possível, né? Uhum. Então tá, jóia, doutor. Muito obrigada, tá? Por nada. Mais alguma pergunta, gente, pra gente já finalizar? Mas eu não entendi ainda como que o juiz vai analisar sem ter uma pessoa específica para aquela questão. Entendimento de específico. Tá, a nossa argumentação ela tem que ser clara o suficiente para demonstrar a ilegalidade da questão, certo? Até seria possível a gente aventar a possibilidade de uma ação ordinária, que aí não seria um mandado de segurança. Só que uma ação ordinária, ela ficaria, o custo seria bem maior, até porque teria que ter deslocamento, teria que ter viagem, porque tem audiência, né? Então ela seria bem diferente. E aí, nesse caso, poderia pedir até uma perícia, né? Mas não vai ser necessário. Não vai ser necessário mesmo, porque essas ações que a gente tem feito, elas vão demonstrar
a impertinência temática. Então, a única coisa que o juiz vai precisar é ler o edital que a gente vai fornecer para ele e ler a questão. E ele vai ver que no edital não consta a temática daquela questão de forma específica. Ou, né, tem aquela do Bernard Charlotte, por exemplo. Não tem no edital a citação desse autor. E aí cai na prova, por exemplo, né? É só um dos exemplos que a gente tem. A questão lá, por exemplo, que está com o número da lei errada, né? Isso é muito simples para o juiz ver. Ele vai lá e... mas a questão que tem duas respostas, então não tem como ganhar essa, não, porque o entendimento dele... Não, tem sim, a gente vai ter que demonstrar. A gente vai apresentar toda a informação possível, né? Na petição, na argumentação, a gente junta ali decisões, a gente junta doutrina, a gente junta informações. Por exemplo, né? Vamos num exemplo aqui. Se a questão for uma questão de português, que estiver pedindo um conceito de uma palavra, a gente vai pegar o dicionário e a gente vai citar o dicionário, entendeu? A gente faz a citação, como se fosse um trabalho científico. A petição ela é como se fosse mesmo um trabalho científico, porque a gente pega a referência bibliográfica e faz a citação direta daquela argumentação, e isso é suficiente, né? A gente não precisa, ele não precisa de fato ouvir alguém falando. Ele pode ter acesso à obra que trata sobre aquele assunto. E está pronto. E já está argumentado. Doutor, eu entendo, né, que a gente vai mostrar a ilegalidade, né? É isso. A partir do momento que a gente consegue mostrar, comprovar, não precisa ser especialista, né? Isso, O especialista é aquele... Ele é o que a gente chama de doutrinador. Ele é o pensador, ele é o cientista, ele é aquele que produz material dentro daquela temática, né? Ele escreve livros científicos, livros técnicos dentro daquela área, e a gente faz a citação do livro dele. É assim que a gente traz essas argumentações de temas que não competem ao juiz, como, por exemplo, matemática, né? Mas existem livros de matemática, existem obras de matemática que explicam esses temas e a gente vai lá e apresenta aqui. O cálculo está errado por causa disso, por exemplo. Igualzinho é feito quando a gente faz uma monografia, por exemplo, a gente faz exatamente isso. A gente vai apresentar a monografia, que é um trabalho científico, com as referências bibliográficas que embasam a nossa tese que a gente está defendendo naquele trabalho monográfico. Hoje eu entrei com recurso novamente, aí eu falei sobre isso, né? A banca, ela embasou em quê? Para poder determinar que aquela questão, né? Que é a correta. Foi embasado em quê? Em qual fonte, qual autor, qual gramática? Sim. O certo é que estivesse no edital. Se estiver no edital, acabou. Mas quando não está no edital, isso é que o juiz vai analisar. Beleza, gente? Então, doutor, deixa eu só finalizar aqui. Boa noite. Meu nome é Solange. Assim, hoje é o último dia para a gente entrar com o recurso do recurso. O que você nos orienta? Deixa como está ou vamos reforçar o recurso? Olha só. Eu reforcei. Olha só, esse recurso que termina hoje, ele não analisa as questões, né? No edital a gente vai ver lá que o recurso ele é em única e última instância. Então, aquilo que é analisado no recurso anterior, o que foi analisado no recurso anterior, que é aquele das questões especificamente, não vai ser objeto de uma nova análise agora. O que vai ser analisado agora? A listagem, puramente a listagem. Mas como assim? Não, suponha que você viu lá na sua página do candidato ali, você viu que a sua nota é 54. E aí você vai lá ver na lista e seu nome não está lá. E tem lá gente que tirou 52, por exemplo. E aí você vai falar, a listagem está aqui, minha nota é essa, e meu nome não apareceu lá. Beleza, aí tá valendo. Né? Cumprido todos os requisitos, 60% na parte geral, 60% na parte específica. Beleza.
Aí eles vão analisar o seu recurso, né? Agora, pedir para reanalisar questões que já foram analisadas anteriormente, eles não vão reanalisar, eles só vão indeferir por impertinência do... Até porque, assim, a resposta do recurso foi parecendo resposta de ensino fundamental. Foi, né? Copiou, colou de um para o outro. Não, e foi tão grotesco, porque ele copiou e colou, e numa frase apareceu 2 tipos de letra. Eles não foram capazes nem de ir lá e colocar tudo numa letra só. E outra coisa, você vê, uma questão aqui, eu utilizei também o dicionário, que é uma questão sobre aquela resposta da acomodação, colaboração, evitação. Eu coloquei o que era o significado de cada uma dessas palavras aqui, discordando da resposta. Ignorou. Ele respondeu com uma linha e meia. Bem ensino fundamental mesmo. Isso é até um ponto que a gente vai tratar nos grupos específicos, né? Nos grupinhos ali das ações. Então, eu não vou nem mexer, então, com esse recurso aqui, não. Né? Porque a minha questão é outra, né? Exatamente. Mas, então, tá nos bom. grupinhos, a gente vai até pedir para vocês, pessoal, rapidinho, eu vou pedir para vocês, em cada um dos grupinhos, para que vocês apresentem para a gente, né, os prints da resposta dos recursos. Né? Todo mundo que apresentou o recurso e que teve a resposta ali negativa, a gente vai querer para juntar tudo isso na inicial. A gente vai juntar como documento cada uma dessas respostas a esse recurso, para o juiz perceber claramente que a banca simplesmente copiou de um no Leonardo e colou para todo mundo e está fingindo que está analisando recurso. Porque isso é fingir. Não, doutor, não, e para você ter uma noção, a minha pergunta é referente a 41, né, da prova tipo amarela. Eles me responderam que a questão 42 referente à prova tipo 1. Então, como que eu vou saber se ele analisou ou não a minha questão? Isso aí eu percebi que eles fizeram isso, gente. Comigo também, não sei o que aconteceu com ela. De colocar uma questão e falar sobre uma questão nada a ver com a que eu perguntei. Pois é. De outra questão. Mas, assim, realmente, eu vi que isso aconteceu e eu conferi uma, na verdade. Eu não conferi todas ainda, né? Mas eu conferi uma. Na conferência que eu fiz, eu vi que é a prova correspondente... Perdão. É a questão correspondente à questão do recurso na outra prova. Eles usaram uma prova de paradigma, por exemplo, eu vou usar a prova 1 de paradigma. Sua questão é a questão 10 da prova 3. Aí, na prova paradigma, na prova tipo 1, a questão seria 9. Então, ele vai lá e coloca como se você fizesse o recurso da 9 da prova 1, quando, na verdade, você fez da prova 2 a questão 10. Mas é a mesma questão que está com a ordem trocada no tipo de prova. Se teve algo além disso, cabe também a gente argumentar. Mas, a princípio, o que eu vi foi isso. Aí eu peço até que vocês verifiquem. Então, pega a sua prova Apareceu lá na minha prova, na parte de recurso, prova azul. A minha prova é roxo. E não tinha opção para mudar. Então, é isso que eu estou falando. Eles colocaram uma prova como paradigma, né? Então, se você fez o recurso da questão 10 da prova 2... Mas não tinha prova azul, não? Não tinha prova azul? Não. Então, eles bugaram tudo aí, então. Tem prova azul, não? Mas aí não fala o tipo também, não? Tipo 1, 2, 3 ou 4? Tipo 4. O tipo estava certo, a cor não. Tá. Você vê, gente, que teve muito erro. Teve muito erro mesmo. Teve muito erro. Ô, Álvaro. Pois não. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O grupo de supervisor é compatível com o de analista pedagógico? Não. O de supervisor só é analista com o de inspetor. Ah, sim. Então, tem que entrar em 2 grupos distintos. São 2 valores. Isso. Oi, sim. Pois não. Oi. Posso falar? Pode sim. Álvaro, eu fiz a prova de analista e entrei com recurso da parte geral. Porém, eu vejo que teve mais questões com erro, né, assim, passíveis de recurso na parte específica. Né? Tem muitas respostas corretas, né, para uma questão só.
E aí me parece que não é o caso, né, de muitas pessoas para conseguir fazer a ação coletiva. Tem mais alguém aí no grupo que está com questões de analista pedagógico? Nós vamos descobrir isso lá no grupo, porque eu vou criar um grupo para cada uma dessas também. Aí a gente vai ver o quórum da quantidade de pessoas que entrou nesses grupos e a gente vai fazer essa contagem, tá? Aí vamos organizar isso certinho para tentar montar o litisconsórcio ativo para o máximo possível, né? Que não der, paciência, mas nós vamos tentar montar e organizar dentro do grupo maior para todo mundo se encaixar dentro de um grupo para uma ação em litisconsórcio ativo. Beleza, gente? Vamos finalizar aqui então, porque já está bastante, já tem 1h30 já. Ô, doutor, só para saber, quanto tempo o senhor pretende entrar com essa ação? Será para organizar tudo? Eu quero entrar o quanto antes possível. Hoje é dia 6. Meu objetivo, eu não sei se a gente vai dar conta. Vamos trabalhar o máximo possível, o mais rápido possível. Mas eu quero aí que dentro desse prazo aí, desses próximos 10 dias, a gente já tenha entrado com algumas, pelo menos, né? Que a gente já tenha quase todas já, pelo menos, já encaminhadas. Então, esses próximos dias aí é o que a gente vai estar empenhado só nisso. De qualquer forma, porque tem a prova de títulos, né? A convocação para apresentação dos títulos está para o dia 21. Eu quero apresentar antes disso. Eu quero que a liminar saia antes disso. Se não der tempo, nós vamos pedir que suspenda, né? Nós vamos pedir para suspender e para apresentar os títulos posteriormente. Não é problema, né? Mas o objetivo nosso é conseguir apresentar essas ações antes disso. Só para que fique um pouco mais fácil, né, para o juiz também trabalhar essa liminar dele. Mas é só um pouco mais fácil. Também não faz tanta diferença. É mais um excesso de zelo, um excesso de cautela, tentar fazer isso antes disso. Agora, sim, tá de bom tamanho se a gente fizer aqui em dezembro, ou até passar um pouquinho para janeiro, se a gente fizer antes da correção das provas, das provas discursivas, né, da redação, que vai ser 2 de fevereiro, com um tempo ali, talvez uns 15 dias antes do dia 2 de fevereiro, já está ótimo, né, já está ótimo. Mas eu quero fazer o mais rápido possível para que desenrole tudo logo, né? O objetivo é que a gente já entregue tudo. Mas tá de bom tamanho. Se a gente fizer ainda em janeiro, não tem problema, não tem nenhum prazo, né? Um prazo final, um prazo fatal para isso, não. Isso é tranquilo. Só uma pergunta rápida. É esse tipo de ação que gera aquela nomeação precária, que fica aquele vai e volta, não? Poderia gerar em uma liminar, né? Em uma liminar. Só que, a princípio, não vai ser isso. Porque o objeto dessas ações é a manutenção de vocês no concurso, né? Então, por exemplo, pode ser que a gente ajuize a ação agora, anule as questões que a gente espera que sejam anuladas, e aí vocês vão ter a redação corrigida. Depois da correção da redação, pode ser também que alguém perca na redação, né? Então, assim, o juiz ele não vai nomear, o juiz vai manter você no concurso. Ainda tem outras provas, tem outras etapas pela frente. Tem a resposta da redação, tem ainda a perícia médica também, que vocês vão passar também por ela. Então, o juiz ele não vai exigir que a banca nomeie, ele vai exigir que a banca mantenha vocês no certame até o final. Esse é o objetivo nosso. Ficou claro? Oi? Sim. Vamos aguardar os grupos, doutor, agora. Como? Fazer os grupos. Vamos aguardando já os grupos. Isso, eu vou chegar em casa agora, só vou tomar um banho rapidinho, e aí eu já começo a preparar os grupos, a criação dos grupos. E aí eu já vou enviando um por um, né, lá no grupão, no grupo maior, e aí cada pessoa vai entrando no grupo que for adequado à sua necessidade. Beleza, gente? Então ficamos doutor, tudo bem, obrigado.
para as questões específicas de cada cargo? Terá esses grupos? Não entendi. Terá os grupos para as questões específicas de cada cargo? Sim, faremos também esses grupos, mas eu vou começar pelos grupos da parte geral, né? Mas eu vou criar todos os grupos lá para a gente ver qual que vai dar quórum e qual que não vai. Lá vai ter um grupo só de, sei lá, vai ter um grupo para PEB Arte, vai ter um grupo para PEB História, vai ter um grupo para PEB Inglês, vai ter para todos, né? Só que a gente vai criar primeiro os grupos da parte geral e depois eu vou criando os grupos dos assuntos específicos. Beleza? Certinho? Certinho. Então, gente, ficamos por aqui. A gente encontra lá no grupo, no WhatsApp, mais tarde um pouco, e vamos continuar a conversa. Beleza? Bom, doutor, muito obrigada. Então, boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.